Senhor deputado Júlio Delgado como líder, depois senadora Vanessa Graziotin como a primeira inscrita. Primeiro, dizer que depois da fala do líder Vicentinho, se isso aqui não é palanque eleitoral, eu não sei mais o que é essa CPMI. A Petrobras valia, no início do governo Dilma, 400 bilhões. Hoje vale menos de 180, enrascada em dívidas, com problemas em todos os lugares. E ele disse que está tudo bem. A presidente Dilma, quando ameaçou na eleição em 2010 que ia cuidar direitinho da Petrobras porque ela ia ser privatizada, ela cuidou tão direitinho que está esse desastre da empresa. E o deputado Vicentinho fala que o palanque eleitoral é usado por outros. Eu sei que o nobre depoente, Paulo Roberto, deve estar aqui assistindo isso, né, e pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Já que eu não vou falar, de vez em quando eu escuto esses debates acalorados do processo de quem quer discutir o Brasil e seu futuro. E por último, como disse o meu amigo aqui, Sandro Mabel, eu vou tentar mais uma vez, já que muito tempo de silêncio, às vezes, uma vez ou outra é bom escutar a sua resposta contínua, mas o seu depoimento pedindo a delação, solicitando a delação, tem sido em caráter secreto, correto? Tem sido em caráter secreto, então lá a Justiça Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público e seus advogados. Então, quando começa a se vazar algumas coisas do seu pedido de delação em alguns órgãos da imprensa, eu lhe pergunto novamente, de repercussões disso que o Sandro lhe disse, o senhor confirma esses nomes, todos que já foram citados nesses órgãos, ou alguns desses nomes que estão sendo citados, que estão sendo vazados desse depoimento que era secreto, e são em parte verdadeiros ou não, mas que desses nomes que estão à tona até agora, o senhor confirma a participação deles em algum esquema da Petrobras? Desculpe, mas nada a declarar. Sabia que Vossa Senhoria iria dizer isso? Independente disso, do Sandro Mabel diz o seguinte, se o senhor falar o nome de alguém, se alguém está morto, surgiu o nome de alguém que já morreu, que nem direito de se defender tem, que mais do que isso, não disputa mais eleições, não disputará essas eleições, mas além dessa pessoa ou do processo político, tem a sua família, seus filhos, sua mãe. Vossa Senhoria está fazendo isso, eu tenho certeza que está, para defender a sua família. Disse isso aqui anteriormente. Sei o que deve passar e o sofrimento que passou no período para poder defender a honra da sua família, para poder diminuir um pouco a isso. E vem algumas ilações sendo feitas aqui de quem nem mais pode se defender, de quem não tem como e nem participa de processo eleitoral. Doutor Paulo Roberto, nós temos pessoas aqui que estão disputando a eleição de deputado, essa lista, saiu lista de 25, o outro diz que é 30 e tal, senadores, uma lista tal e tal, governadores, sai a lista. E a gente participa, tem disputas de governo envolvendo isso em estados. Os partidos até já foram citados aqui, que tem envolvimento de um lado ou de outro porque o nome foi citado. Tem reflexo no futuro do estado, como tem a defesa de companheiros aqui do Maranhão. Tem reflexo em futuro de estados, porque nomes colocados de um lado e de outro tem disputas frontais a serem colocadas e que definirá o futuro desse estado, para o povo desse estado. O deputado Vicentinho disse da maravilha que está o Brasil. Paulo, esse final de semana eu visitei uma cidade que chama Comercinho, estou terminando, Comercinho, no interior de Minas, no meio do Vale de Jequitinhonha. Peguei uma menina de 6 anos de idade, que tem síndrome de envelhecimento precoce, ela tem idade física de 70, ela vai no médico de 2 em 2 anos, não tem recurso da saúde. Enquanto isso, só para concluir, senhor presidente. O senhor está mentindo, eu não disse isso. Não estou falando isso, eu estou falando que isso acontece, que eu vivi.
Enquanto isso, o senhor e o CEF formam um laboratório Labogen, que para usar medicamento para a saúde, dizer que vai fazer remédio de pressão, que vai fazer remédio para impotência sexual, tira dinheiro do Ministério da Saúde para mandar para o exterior 38 milhões de dólares. E a menininha lá está precisando de carência de saúde, atenção, no interior de Minas Gerais, como acontece no interior de todo o Brasil. Eu estou dizendo que em nome dessas pessoas, desse povo brasileiro, a delação pode estar servindo para o senhor. Não sei se serve, porque até agora tem que ser comprovados os fatos que contribuem com a justiça. Mas eu espero que um dia, antes do tempo e até das eleições, possam servir para o povo brasileiro, para a gente corrigir essas distorções e essas distorções que acontecem com o nosso país. Muito obrigado pela sua contribuição.